Excelentíssimo senhor ministro, boa tarde a todas e a todos. Para participar dessa audiência pública, eu gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. Eu gostaria de iniciar essa discussão destacando a relevância da liberdade de religião como pedra fundamental, não só do Estado Democrático de Direito, mas como pedra angular da própria possibilidade de existência pacífica em sociedades complexas e em sociedades plurais. A liberdade religiosa talvez tenha sido o primeiro dos direitos humanos concebido pela modernidade. E, em grande medida, ela é a responsável pela pacificação e pelo fim das guerras religiosas no continente europeu. E onde a liberdade religiosa não chegou, nós continuamos vivendo em ambientes de profunda intolerância. Ao invés de encontrarmos lado a lado mesquitas, igrejas, outros templos, nós encontramos um templo que substitui o outro no seu mesmo lugar. Aqueles que quiserem podem constatar em cidades como Istambul, onde uma igreja sucede a outra pela eliminação da anterior. A liberdade religiosa fez com que nós pudéssemos saltar desse estágio de negação do outro enquanto um sujeito de direito, enquanto um sujeito livre para escolher a sua religião e pudesse estabelecer a tolerância como padrão de convivência entre aqueles que creem em verdades distintas. E, ao meu ver, o que nós estamos discutindo hoje aqui não é simplesmente o ensino religioso nas escolas, mas é fundamentalmente a possibilidade de continuarmos existindo enquanto uma sociedade que tolera a verdade alheia, que acolhe a verdade alheia. A liberdade religiosa, ela está fundada em 5 pressupostos que estão organizados pela Constituição de 1988, estão organizados pelos documentos fundamentais de direitos humanos e tantas outras constituições democráticas. Há uma dimensão que nós poderíamos chamar de positiva. Ela permite que cada pessoa, e cada jovem inclusive, possa escolher a religião a que quer aderir. Que cada adulto possa trocar, eventualmente, a religião a que aderiu. A que cada um possa, inclusive, negar a possibilidade de crer em qualquer religião. Essa é uma dimensão positiva do direito à liberdade de religião. Há uma outra dimensão positiva que é assegurar e não criar obstáculos para que religiões, cultos, igrejas possam se estabelecer, possam buscar angariar aqueles que não professam ainda a sua fé, mas que venham a professar. Essa é a dimensão positiva. Há, no entanto, 3 dimensões negativas. A primeira delas é que o Estado não pode, em nenhuma medida, discriminar entre as religiões, e isso significa impedir, criar obstáculos ou beneficiar qualquer religião para que ela possa levar a sua mensagem ao povo. Esta é uma proibição fundamental. A segunda é a obrigação do Estado de não promover, de não apoiar, de não subsidiar qualquer religião, uma em detrimento da outra, mas qualquer religião pode ser beneficiada pelo Estado. E esta é a regra fundamental que assegura a liberdade de expressão. Veja, a laicidade do Estado não é uma medida contra as religiões, mas a laicidade do Estado é uma medida a favor das religiões. E é isto que nós estamos discutindo hoje. De que modo cada uma das 400 religiões que a Débora falava, ou das 180 que nós temos no IBGE, cada uma dessas possa viver com liberdade. E a quinta dimensão, também de natureza negativa, e essa é talvez imprescindível
e o Estado tem uma participação, mas diz respeito ao próprio processo de socialização, é a obrigação de cada um de nós, de cada indivíduo, de tolerar a fé alheia, de tolerar inclusive a não fé alheia. E mais do que isso, essa tolerância tem uma dimensão superlativa na medida em que ela deve tolerar que aquele outro que professa uma fé, que nega a sua, deve ser respeitado. Portanto, é uma tolerância altamente robusta, porque quase todas as religiões, em especial as monoteístas, negam validade à religião alheia, negam o direito de existir à religião alheia. E esta é a tolerância robusta que está preservada pelo direito à liberdade de religião, previsto na nossa Constituição, seja pelo artigo 5º, 6º, seja pela regra do artigo 19(1). E aqui, talvez, ministro, eu vá um pouco adiante, e se o professor José Afonso puder ser nomeado dativamente nessa audiência pública, ele pode discordar ou apoiar essa minha posição. O artigo 19 não é um princípio da laicidade do Estado. O princípio da laicidade do Estado é um princípio político que organiza o funcionamento do Estado brasileiro. Mas ele está ancorado numa regra que estabelece uma conduta peremptória ao Estado. E a exceção está aberta na própria regra. Ela não admite outras exceções que estão eventualmente descritas no texto, mas que não excepcionam aquela, não estão relacionadas com aquela regra. E essa regra, como todos nós já sabemos, meu querido amigo Virgílio falou de maneira contundente, esta regra, ela proíbe qualquer forma de subversão, qualquer forma de apoio, qualquer forma de comportamento estatal que favoreça a religião, o proselitismo, a atuação confessional. Logo, se nós entendemos o artigo 19 como uma regra peremptória, o artigo 210 não pode ser lido como uma exceção ou como uma norma em tensão com o artigo 19. O artigo 210, primeiro, é uma norma absolutamente subordinada ao seu caput, que é o artigo 210, que fala de um assunto subordinado ao artigo 205 e ao artigo 206 da Constituição. Ela está discutindo conteúdo mínimo. Nós não podemos querer pegar de uma norma que quer esclarecer, ainda que nós discordemos da sua colocação, do seu posicionamento, e transformar essa regra numa grande exceção. E não há que se falar que ela é uma pequena exceção, porque permitir o ensino religioso na escola é uma grande exceção à regra que proíbe, seria uma grande exceção à regra que proíbe que o Estado apoie e subvencione qualquer tipo de ação religiosa. Logo, essa regra subordinada deve ser lida desta maneira. De que maneira? E aí eu também concordo com o meu colega Virgílio quando ele faz a descrição de como essa regra subordinada deve funcionar. Ou seja, nós devemos saber de que maneira é possível articular esse eventual ensino religioso dentro de um contexto onde há uma proibição expressa de que o Estado apoie as religiões e há um conjunto de princípios, aí sim princípios, que ordenam a educação do Estado. Eu gosto muito de chamar a atenção para o artigo 206 da Constituição, quando ele fala que a educação deve ser livre. E mesmo em tempos de um Papa libertário, nós sabemos que as doutrinas religiosas não asseguram a liberdade de negar a Deus. Portanto, não é passível de conciliação entre esse princípio que instrui o nosso sistema educacional e essa regra subordinada que diz de que forma a educação religiosa deve ser articulada. Senhor ministro, já vou para as minhas conclusões. O ensino religioso, portanto, não pode
ter qualquer caráter confessional, a não ser que nós admitamos que o artigo 19 da Constituição não tem qualquer validade jurídica, que ele não é vinculante das condutas. Esta é a primeira coisa. O ensino não pode ter caráter confessional, o ensino não pode ser proselitista. Pode haver ensino religioso de outra maneira? É difícil pensar. De qualquer forma, há hipóteses de pensarmos a história das religiões, a antropologia das religiões. Isso não me cumpre, eu não tenho autoridade para dizer como isso pode ser feito. A mim, o pouco que cabe é dizer que a Constituição não autoriza outras formas de ensino religioso que contenham caráter confessional ou proselitista. Logo, também não pode ser ministrado por pessoas que sejam credenciadas pelas igrejas, autorizadas pelas igrejas, que sejam porta-vozes dos seus cultos, dos seus templos, das suas igrejas. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, o seu conteúdo é aquele que deve decorrer dos princípios estabelecidos no capítulo específico da Constituição sobre Educação, relembra a necessidade da liberdade enquanto valor fundamental, mas também da Lei de Diretriz e Base da Educação, que determina claramente que ele não pode ter conteúdo proselitista. Ele deve ser vinculado por uma disciplina, e isto está escrito na Constituição, e não há disciplina no começo do ensino fundamental, e isso também já foi muito bem dito. Logo, este ensino religioso deve estar nas etapas finais do ensino fundamental, sem que haja conteúdo confessional ou proselitista. Ele deve ser disciplinar, discrete, ele deve estar fora do contexto para que as pessoas possam saber exatamente do que nós estamos falando e não ser algo interdisciplinar. A preocupação fundamental, senhor ministro, é de que o Estado não possa lotear o sistema educacional para cultos e religiões. Ele não pode lotear não só porque o artigo 19 não autoriza que assim faça, mas também porque ele não é dono destas crianças. As eventuais almas destas crianças não podem ser fornecidas às igrejas num ambiente público, restrito, onde haja uma disciplina, onde eles têm que ficar, onde eles têm que ouvir. Eu lembro sempre da máxima jesuíta, que dizia: dai-me uma criança e eu lhe devolverei um homem. Dai-me uma criança nos seus primeiros 7 anos de vida e eu lhe devolverei um cristão. O Estado não é um fornecedor de almas para as igrejas. Eu agradeço a contribuição do professor.